Olá, Motolama na área. Dar carona de moto envolve levar alguém pendurado na sua garupa. Mas isso não é uma tarefa simples como dar carona de carro. No carro você abre a porta, deixa a pessoa entrar e sua única preocupação é se ela colocou o cinto, para não levar multa, né? Mas na moto, o problema fica mais complexo. Isso envolve um pouco mais de habilidade, não só do piloto, mas do garupa também. Afinal, além da óbvia responsabilidade de levar alguém pendurado na sua cintura, tem um certo peso extra, que dependendo do peso requer muita habilidade. Mas além do peso, tem outras variáveis. Os garupas podem ser de vários tipos. Pode ser pequeno, grande, que late, que ronca, que berra, que mostra, esquisito, de lado, ao contrário. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Isso sem falar nos múltiplos. Mas no fim do dia, o que importa é ter um pouco de habilidade para levar outro ser na sua garupa. Esta matéria foi sugerida pela Cristiane de Ávila, lá de Diamantina. Valeu pela ideia. Brigadão. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Carregar alguém na garupa é uma tarefa que exige certa habilidade. Mas se inscrever no canal do Motolama é facinho. Basta clicar no botão de se inscrever, aproveitar na sequência e já apertar o like com força e, aproveitando o embalo, compartilhar este vídeo com todos os seus garupas para eles saber de que se trata essa garupa. Como já disse lá em cima, existem vários tipos de garupa, mas entender o seu garupa é um item fundamental nessa lista. Tirando as variações que eu já mostrei, ainda tem os seguintes tipos. Tem o homofóbico, que não encosta as partes baixas e nem segura na cintura, que é muita intimidade. Então segura no ombro. O que acontece? O piloto acelera, o cara escorrega para trás, o piloto sem querer acelera mais e tem o quieto. Fica durinho e não fala nada. Deve estar tenso. Mas quando para, os dedos estão congelados e o sapato quase derreteu no cano de descarga. Tem também aquele que encosta tanto que fica batendo o capacete cada vez que você freia ou troca de marcha. Isso sem falar no mala, que além de dar palpite na pilotagem, quando para quer botar logo o pé no chão. E para encerrar, tem aqueles que para se comunicar usam sinais em libras, que é a linguagem de mudo ou de surdo. Enfim, de um dos dois. Mas enfim, viajar com garupa requer um certo preparatório. O resto é apenas dominar a física. Mas antes de analisar o mérito da questão, vamos ver um detalhe filosófico. O garupa é um piloto? Pelo vernáculo, piloto é todo aquele que pilota. Então, como tecnicamente o garupa não pilota nada, ele não é piloto. Por outro lado, se uma pessoa está disposta a andar de moto, pilotando ou não, eu o consideraria como um motociclista. Afinal, ela está correndo o mesmo risco que todo mundo. Inclusive, precisa de mais coragem para ser garupa, porque afinal você está com a sorte entregue na mão do piloto. Quer dizer, a não ser pelos sinais esquisitos que faz para o piloto. Ou seja, o garupa está confiando no piloto para manter ele vivo. Tem que respeitar isso. Mas o piloto tem que confiar no garupa também. E para isso, tem um conjunto de atitudes que tanto o piloto quanto o garupa tem que seguir. E essas atitudes envolvem um certo entendimento para não dar confusão na hora de sair. Meio que um combinado entre as partes. A primeira coisa, antes até de chegar perto da moto, é combinar os sinais. Parece uma besteira, mas se não tiver um comunicador daqueles que prende no capacete, as reivindicações do garupa devem ser passadas ao piloto de forma que todos consigam entender. São sinais simples do tipo, preciso parar, olha aquele visual ali, e coisas desse tipo. Outro detalhe de suma importância é, quando for subir na moto, avisar o piloto. E é claro, quando for descer também, né? Já vi muita gente indo para o chão porque não avisou o piloto. Fez força na pedaleira e plum, no chão. Montar na moto também tem ciência. Pensando o quê? Em motos grandes, onde o peso do garupa não afeta muito, alguns preferem que o garupa suba antes do piloto.
Basta que o piloto apoie a moto pelo guidão, para não levar susto depois, apoiar o pé na pedaleira do piloto, subir como se fosse sentar na posição do piloto e escorregar para trás no banco do garupa. Facinho, facinho. Eu, pessoalmente, acho isso meio esquisito. Em motos menores, principalmente quando a suspensão tem um curso muito longo, montar primeiro pode ser temerário. Pessoalmente, eu prefiro subir na moto antes do garupa. A técnica correta para subir na moto é primeiro abrir o descanso. Afinal, é uma segurança se você perder o equilíbrio. O garupa deve avisar ao piloto que vai subir, colocar o pé esquerdo na pedaleira, apoiar no ombro do piloto e subir jogando a perna por cima, e para descer o caminho inverso. Outra forma é levantar a perna, passar ela por cima do banco e escorregar até a posição, mas aí vai depender da elasticidade do garupa. A partir daqui, é melhor chamar seu garupa para ver essa parte do vídeo, porque vou dar algumas dicas para o garupa. Vai lá chamar que eu espero. Se for demorar, aperta o pausa e continua depois. Ok, aqui vão as dicas para o garupa. Primeiro, vou falar o óbvio. Evite um piloto iniciante. Ou então, no caso do piloto ser iniciante, saia para fazer um treino em volta do quarteirão para ele ter certeza que sabe andar com garupa. Lembrando que além de adicionar peso alterando todo o comportamento da moto, os comandos terão que ser mais suaves. 2. Usar equipamento correto. Os riscos que o garupa sofre são os mesmos do piloto. Portanto, nada mais justo do que se proteger como o piloto. Até por uma questão de dress code. E dependendo do clima, luvas, cachecol, balaclava e roupas térmicas sempre ajudam. Ninguém quer ficar com frio na garupa, né? Terceiro, pense no conforto. Verifique se a moto tem um banco decente para você sentar, se tem pedaleiras de garupa e, se possível, um encosto. Pode ser o fundo do baú também. Nas motos esportivas, a posição do garupa é meio esquisita, com a perna bem dobrada e sem ter direito onde apoiar, e a tendência do garupa é cair por cima das costas do piloto. Quarto, tem lugares que esquentam. Preste atenção para entender aonde que a moto esquenta. Verifique se sua bota ou seu joelho vão encostar no cano de descarga. Uma queimadura no início do passeio não é nada divertido. Quinto, estipule os sinais. Combine previamente com o piloto quais são os sinais que você pode usar para se comunicar com ele. O ideal é se tiver um intercomunicador, aqueles que prendem no capacete, como já disse antes. Mas não tendo, vá em libras mesmo. Sexto, aprender a subir na moto é bom para evitar o estresse. Volte o vídeo e veja mais na frente qual é a técnica correta para subir na moto. O bom é treinar antes de pagar mico em público. Treine subir e descer da moto com e sem piloto. E o mais importante, avise ao piloto que vai subir. Sétimo, o que fazer com as mãos além de sinalizar para o piloto? Algumas motos têm umas alcinhas que dá para segurar, mas outras não têm. Quando não tem, agarra na cintura, segura no tecido do casaco, mas nunca segure nos braços nem apoie nos ombros. Lembra do vídeo que eu mostrei mais na frente. No caso de freada brusca ou aceleração súbita, vai atrapalhar o piloto. Oitavo, os pés devem ficar na pedaleira o tempo todo. Quando a bunda começa a doer, que a gente tem que se ajeitar na moto, não tire os pés da pedaleira. Cutuque o piloto para avisar que vai trocar de posição. E o ideal é fazer isso numa reta, que é muito mais fácil do piloto manter a trajetória. Nono, e as curvas? O medo da maioria dos garupas é durante a inclinação das curvas. O certo é inclinar junto com o piloto. Não inclinar ou inclinar demais desequilibra a moto. Tente acompanhar os movimentos do piloto. O ideal é olhar para a curva por dentro do ombro do piloto. Mas se ainda assim não ficar confortável, experimente fechar os olhos para não sentir inclinação. E décimo, fundamentalmente, seja previsível como garupa, não faça movimentos repentinos. Mas além desses pontos, existem outras coisinhas que o garupa pode fazer para o conforto próprio.
como por exemplo, a cada parada fazer um alongamento. A postura do garupa vai variar de acordo com o tipo de moto. Se for uma moto esportiva, a tendência é ficar caído por cima das costas do piloto. Já nas motos Adventure ou Touring, a postura é mais natural. Mas de um jeito ou de outro, o ideal é relaxar. Mas cuidado para se relaxar demais e dormir, não cair da moto. Mas qualquer que seja a moto, o certo é joelhos apertados e mãos relaxadas. Isso vai te dar mais firmeza, além de tornar o passeio mais prazeroso e menos dolorido. Agora, especificamente para as meninas garupas, algumas coisas parecem óbvias, mas não custa nada lembrar. Evite carregar muita coisa na bagagem. Dê preferência para roupas que ocupam pouco espaço. Não sou muito bom de moda, mas procure levar roupas que combinem entre si, para diminuir a quantidade, né? Evite cachecols ou lenços que fiquem balangando atrás da moto. Use óculos escuros que caibam dentro do capacete. E para encerrar, evite brincos e piercings que possam agarrar no forro do capacete. Isso vai ser bem dolorido na hora de tirar o capacete. E para o piloto, procure entender como funciona a suspensão com o peso extra, como muda a geometria da moto, como muda a frenagem, como muda a aceleração. E aprenda fundamentalmente a guiar de forma mais suave. Por isso, é legal dar aquela treinada com garupa que eu falei antes. Evite sobrecarregar a moto. Normalmente, o peso máximo da moto vem escrito no manual. Se você não tem o manual, procura no Google que ele te explica. Se possível, adicione um pouco de pré-carga no amortecedor traseiro para lidar com o peso do garupa. Verifique visualmente os pneus e mude a pressão para aquela especificada para uso com garupa. E desde que não esteja no crime, procure andar relaxado. Ficar tenso é a melhor maneira da sua esposa descobrir que você estava no crime. E para piorar, fica mais fácil de errar quando se está tenso. Tente manter os ombros relaxados, que o próprio garupa vai se sentir mais à vontade, mesmo que seja contrabando. Seja suave. Lembra que falei de bater capacete? Pois é, ao acelerar, frear ou trocar de marcha, o garupa nem sempre sabe o que você vai fazer com antecedência. O problema acontece porque um piloto tem o guidão, pedaleira e o tanque para se agarrar. O garupa só tem as pedaleiras e o ombro do piloto. E eles nem sempre sabem o ponto que você vai dar um freadão ou fazer aquela saída de curva arrojada. Pilotando de forma suave, as batidas de capacete não reduzem 100%, mas caem num nível bem mais aceitável. Resumindo, tente pilotar como se estivesse fazendo exame no Detran. Com o garupa, pilote tranquilo. Para você que não quer ficar sem aquela sensação de uma bela saída de curva com a mão no fundo, apenas dê um clique para baixo na sua tocada agressiva. Arrastar a pedaleira nas curvas com garupa é sacanagem. Inclinar muito nas curvas, assim como acelerar forte, vai parecer mais radical para o garupa que está numa posição mais elevada. O pêndulo é maior. Pois é, um passeio com garupa tem que ser prazeroso para os dois. Um dos sinais que os garupas mais fazem é: vai devagar. Se o garupa está tenso, o passeio está sendo bom só para o piloto. Então é isso. Com uma tocada suave, os dois vão curtir o passeio. Inclusive, vai dar tempo de dar um like e compartilhar esse vídeo enquanto passeia agradavelmente. Divirtam-se e até semana que vem. Um abraço, fui! Minha moto